Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês hoje, conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax há mais de 30 anos, está fazendo uma série de astrologia aqui no bate-papo sobre a alquimia dos elementos na saúde. Hoje ele fala sobre os signos do elemento ar. Você que é do signo de Aquário, de Gêmeos e de Libra, tem tudo a ver com a nossa live de hoje. E você que é de outro signo também, porque ele responde as perguntas. Se quiser participar, é só perguntar aí que a gente vai estar lendo para ele as perguntas, tá bom? O Albano tem feito um trabalho de astrologia transformacional, mostrando a evidência dos aspectos favoráveis do seu mapa para ajudar a transformar e transmutar os seus desafios. E vocês têm aí o Instagram do Albano para entrar em contato, para quem sentir o chamado, tá bom? Boa tarde, queridos amigos aí, o Ricardo, o Pastor, a Neuza Moraes, Angélica Fernandes, Kátia, Sandro Muniz, enfim, gratidão por estarem conosco. Vamos aguardar aqui o Albano, vamos dar boas-vindas ao Albano, vamos brindar com todo o seu conhecimento neste dia de Ano Novo Egípcio, hein? Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre Sírios. E aí, feliz ano novo, Albano. Obrigada, tudo bem? Feliz ano novo egípcio. Amém. A gente vai o ano inteiro falando feliz ano novo, né? Mas não é legal? É ótimo, eu adoro. Feliz Eu ano também novo é um acho. sentimento de começo, de reinício, então é feliz ano É, novo todo dia. eu também, eu também. Hoje eu só não senti, eu senti não ter tido tempo de ficar um pouquinho no sol, porque tava 32 graus, tava marcando. Eu não sei se meu termômetro tava maluco ou se Não, era isso mesmo. não, é isso Mas mesmo, é isso falei, mesmo, é isso gente, mesmo. para inverno, que sucesso. E o pior é que não deu nem para ficar 2 minutos no sol, mas that's okay. Eu até estava regando minhas plantinhas de manhã, falei, nossa, Carmen, hoje vai aproveitar o sol, e até pensei nisso. Falei, olha só, Mas tá vendo? eu tive Meus que jogar amigos um. me conhecem. Eu Não tava faz mal. jogando, eu tava jogando aguinha para as plantinhas que elas estão precisando aí, tá muito Ah, seco o sim. ar. Então a gente dá aquela jogada de água de manhã e à noite, porque a coisa tá assim meio apertada. É, Mas bora lá, né? A gente tem muita coisa para falar e Sirius hoje é realmente, Carmen, é uma coisa. Vamos aproveitar hoje para falar dos elementos, mas antes a gente não pode deixar de perder a oportunidade de falar, né, desse pois é. mega evento, um momento super interessante. Até preparei aqui um jeito de mostrar isso na prática, o que Legal. significa Sirius ter saído no horizonte primeiro do que o Sol. Acho Ah, que vai isso é ser. importante. Você, como astrólogo, deve saber, porque eu Vou ouço mostrar. falar, mas eu não entendo muito como é que é essa É, disposição dos astros. Eu vou até, inclusive, já compartilhar e vou falando para não perder tempo, gente. Tá, então, deixa eu Olha, desativar os comentários para a gente enxergar. Ai, que lindo. Tá, aqui está a constelação de Sírios, que está, na verdade, Sírios está dentro da constelação do Cão Maior, tá? Tá em inglês aqui, tá. vocês desculpem, né? Então, o que acontece? A gente tem aí uma mística toda interessante desde o Antigo Egito sobre Sírios, né? Qual é a influência que ela, na verdade, estava promovendo, e a gente vai falar um pouco até rapidamente sobre isso aqui. Agora, o que eu quero falar é sobre um movimento astronômico, né? Então, eu meio que joguei na tela do Zoom aqui para vocês, para compartilhar na tela. Eu Uhum, tô com um zoom aqui. Essa flechinha que está apontando, eu acabei de apontar a flechinha, e tem aqui uma certo. estrelinha pequenininha. Tá vendo essa estrelinha pequenininha? Certo. Tá vendo aqui? Tá. Ela está, Aí, essa é Sirius, está na constelação tá. de Câncer, tá? Na constelação de Tá. Câncer. E o Sol está aqui, ok? O Sol Uhum, está aqui, Mercúrio está aqui. Isso tá. estamos marcando às 5h45 da manhã. Por que Tá. essa flecha que está aqui no horizonte, ela mostra exatamente o horizonte. Então, Tá. deixa eu colocar para vocês isso aqui, ó. Aqui é o horizonte. E essa flecha Tá. que a gente está vendo grande, essa aqui, é o que chamamos de ascendente, é quando está ascendendo no horizonte alguma coisa. E justamente Tá. nesse horário, por volta das 5h40, a Uhum. estrelinha Sirius, que a gente vai falar que não é bem uma estrelinha, uma mega estrelona, é, ela estava ascendendo no horizonte, né? E o mais interessante de tudo isso é que, eu vou agora colocar aqui em modo movimento, olha, estou movimentando de hora minuto em minuto e está subindo as constelações. Então, olha só Uhum. agora. Depois que subiu a Sirius, e Vênus já tinha subido um pouco antes, tá? Vênus.
depois veio Sírius, e agora está vindo por volta das 6h30 da manhã, o Sol está ascendendo no horizonte, está nascendo o dia, bonito, Ah, lindo, formoso. Aí veio o Mercúrio, e esse é o movimento que nós estamos tendo. Aqui no centro é a Terra, a gente está aqui no centro da Terra. Nós estamos olhando para entendi, cá e está subindo. Então, primeiro entendi. subiu Vênus, que é conhecida da estrela d'alva, depois vem Sírius, e logo depois veio o Sol nascendo de manhã. Então, por volta desse horário, 5 da manhã, né, nós tivemos, deixa eu colocar aqui em hora, ó, para baixo, né, 6 horas da Aham. manhã, aqui 5 horas da manhã. Então, olha só, 5 da manhã nós estávamos tendo a Vênus subindo no horizonte. E Tá. aí, acho que se eu apagar agora, eu coloquei as vou apagar isso aqui para não ficar poluído. E aí sim Hum. vocês vão ter uma visão melhor do que eu estou falando. E aí você está vendo aqui a Vênus no horizonte. Né? Uhum. Uma hora depois, Sírio já subiu, 6h15, e agora Sol e Mercúrio subiu. Tá? Esse é o Tá. movimento astronômico, né? Movimento celeste do que Tá. isso acontece. Muito bem. Tá. Por que, que ele é tão importante? Né? Por que Sírius é tão importante? Sírius é uma estrelinha igual ao nosso Sol, só que é uma estrelinha igual ao nosso Sol 20 vezes maior do que o nosso Sol. 20 Uau. vezes maior. Então ela tem uma existe uma categoria de estrelas, né, colocada com níveis de brilho, e ela é uma das mais intensas. Então, por que ela é uma das mais intensas? Primeiro, pelo gigantismo, né? 20 vezes maior. E, inclusive, ela é um sistema binário, ou seja, existe lá dentro um sistema de dois sóis. Né? Uhum. E ela traz uma potência, né, energética, assim como o nosso Sol do sistema solar. Ela seria a oitava superior do nosso Sol. Se a gente for pensar em igual Mercúrio e Urano, Mercúrio, nosso intelecto, Uhum. e Urano é a oitava superior de Mercúrio, é Urano. Então, quando a gente pensa de modo simples, matemática, coisas do primário, a gente está falando de Mercúrio. Quando a gente vai para um nível mais alto de ideias filosóficas e insights, a gente está fazendo o mesmo Mercúrio, só que numa oitava superior. Acontece a mesma coisa com o Sol e Sírios. O Sol, que Uhum. está relacionado a Leão, que está relacionado ao coração, que está relacionado à nossa energia vital e nosso brilho pessoal. Aliás, né, hoje o tema foi super legal e importantíssimo, né, sobre brilhar o nosso eu interior. É, Mas o sol interno, o sol interno. o nosso Sol interno, ele é exatamente o que Sírios e que esse Sol, que hoje o Sol está entrando em Leão. Aliás, faltou eu mencionar isso, mas o Sol saiu de Câncer e entrou Uhum. exatamente agora no primeiro grau de Leão. Aliás, parabéns a todas as leoninas, leoninos, né? E vamos aí para a temporada de Leão. E essa energia, Carmen, de Sírios, traz uma conotação muito forte com o Antigo Egito, principalmente na formação das pirâmides, em que há um alinhamento. E aí Exato. eu vou, eu vou de novo aqui aproveitar a questão de É. imagens. Opa, deixa eu tirar aqui Uhum. o zoom que eu tinha preparado para fazer para mostrar. E aqui, vou dar um zoom aqui, olha só. Quando a gente tem o Sirius alinhado, existe uma conexão com os posicionamentos da pirâmide e Uhum. exatamente é quando os raios, os primeiros raios do Sol, fazem uma conexão com a câmara interna do rei, da rainha. Uhum. Tá? Então a gente tem aqui, não vou entrar em detalhes, mas aqui você tem algumas faixas de luzes e uma delas é Sirius, tá? Que vai direto para a câmara da rainha. Tá? Tá. Então, isso só para mencionar para vocês, e quem quiser depois se aprofundar, a gente depois passa mais informação, mas para dizer que ela era uma espécie de farol, como nós temos o farol dos antigos navegantes, Uhum. do antigo Egito, mostrando aonde que nós estávamos em relação ao ano, né, e ao período super importante dessa influência em que Sirius nos traz. Muito bem, o que Uhum. ele representa? Marte e Júpiter na astrologia. Representa toda a energia jupiteriana do bem, das coisas boas, da fartura.
e o Marte da ação da potência, da virilidade de Marte, né? Ainda naquela época, a questão de Marte ainda não era tão voltada para depois a era de Áries que iria acontecer. Nós estávamos falando ainda das eras astrológicas, elas tiveram suas passagens por conta do movimento da Terra e dar um pulinho para trás chamado de precessão dos equinócios, fazem com que, quando a gente olha para esse grande ponto, que por isso chama estrela fixa, na verdade ela não é fixa, tudo está se movendo, mas ela é tão lenta, tão lenta, tão lenta, que demora 2000 anos para nós olharmos ela com uma outra perspectiva. E essa perspectiva, o pano de fundo, a constelação. Então nós saímos de uma constelação como agora, de Peixes, e vamos para Aquário, né? Na verdade a gente saiu de Áries e foi para Peixes. Aliás, parabéns para o Bueno, que ele fez uma apresentação belíssima, falando sobre as eras, sobre os pontos astrológicos, e muito legal. Legal. E aí, o que a gente tem, né? Uma influência lá de trás de Leão, a era de Leão, em que nós temos a esfinge, nós temos o animal, leão, sendo a grande força, né? Depois a gente vai ver que tem touro, depois a gente vai ver que tem o Áries, que é o carneiro, Peixes, que é a era de Peixes. Então vejam como existe uma sincronia. Sírius está associado a esse grande farolete, a esse grande norte do que se representaria o grande apogeu daquele momento, daquela era de Leão, que foi um esplendor. O que Leão representa, né, Carmen? Leão representa a energia do dourado, da juba, do ego, de tudo de bom. Então, foi um período glorioso, né, onde a civilização vivenciou essa grande energia, e Sírius traz toda essa competência. E existe todo o outro lado mais oculto, conectando-se a uma possível civilização, a uma possível influência energética de outros povos que estavam habitando naquele momento o planeta Terra, e que havia essa conexão muito próxima. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Inclusive, quando a gente tem a lua cheia de Leão com Aquário, e quando a gente tem a lua nova, como vai ter agora, dia 28, que é a lua nova de Leão, que exatamente nós iniciamos o momento de Leão, Sol entrando em Leão, mas dia 28 nós vamos ter a lua nova no signo de Leão, o que dá um start no campo do ciclo lunar, que reforça essa entrada do Sol de hoje, né? E na Cabala significa a entrada do mês de Leão. Um ponto curioso de tudo isso ainda, Carmen, é o fato de que Sírius, Leão, e toda essa imponência e todo esse glamour está associado aos reis, às rainhas, à sabedoria, mas ela tem uma coisa muito importante: o livre-arbítrio do ser humano, que sempre foi imperativo e soberano, fez com que fosse os pontos de maior apogeu e de maior queda. E por que essa queda? Por conta do uso do poder, o uso da sabedoria, o uso dessa grande força que o Sol nos dá. Então, fica a reflexão, pessoal, como que você está usando essa energia nobre, divina, maravilhosa, da sua centelha divina, que está conectado com o seu coração, no seu ponto mais alto, né? Na sua generosidade. E eu adorei também outro ponto que eu tenho que falar, sabe, Carmen? Eu acho que assim, a gente tem que dar feedback sempre, e os feedbacks, às vezes o pessoal acha que feedback é só coisa negativa, né? Feedback também são coisas positivas. E quando você falou hoje sobre o fato de a gente emanar um sentimento, uma emoção, uma intenção, e é uma xerox, porque o original fica, achei bárbaro. Mas é verdade. É por isso que o corpo implode e a pessoa não sabe porque fica doente, entendeu? Porque ela finge que gosta, elogia, mas por trás xinga, fica desejando aquelas coisas horroríveis que vamos transmutar já. E achei bárbaro, porque é exatamente, né, essa energia que Leão e Sírios nos traz. Então, quando a gente tem esse processo inverso e que fica original, então se você emanou esse xerox meio torto e o original ficou, aí começa a acontecer as doenças, aí começam a acontecer algumas coisas desagradáveis. A queda do Império, a maioria de todos eles foi por conta disso, a destruição do Templo de Salomão e tantas outras situações de rei Saul, enfim, uma série de outras situações do passado,
e que talvez ainda nós estejamos vivendo a mesma coisa, são quedas. E olha como é importante, né, quando a pessoa está no poder, né, existe um filósofo, existe algum filósofo que deu essa mensagem dizendo: quer conhecer o caráter da pessoa, dê o poder a ele. Quando você dá o poder a uma pessoa, você sabe exatamente quem é essa pessoa, né, porque Exato. você vai saber o que ela faz. É. Então, esse poder que tá ligado a Sírios, a Leão, a essa energia leonina, ela é muito interessante a nós refletirmos sobre isso. Leão é considerado o grande signo do orgulho, do charme, da eloquência, da capacidade de... eu brinco dizendo que as leoninas e os leoninos, eles não nascem, eles estreiam. Eles não nascem, eles estreiam. É tudo muito glamouroso, tudo muito cheio de pompa. E essa energia toda nós resgatamos, né, de todo esse período glorioso que foi, onde Sírios brilhava. Existe um outro planetinha também que está muito ligado a isso, que é Regulus. Em outro momento a gente fala da Regulus, que é um planeta, é uma estrela também fixa, muito importante, ligado aos reis e aos comandos superiores, e enfim. O que a gente na prática pode aproveitar e se beneficiar dessa energia, né, do ponto de vista astrológico? É a gente conseguir trazer o nosso centro, né, energético, ao servir, né, ao propósito maior, em que você consegue, a partir daí, colocar essa energia do leão no nível mais alto que você puder. Você vai estar fazendo bem para a sua coluna, para o seu coração, para a sua pele, para o seu cabelo, para toda a sua questão pessoal. Uma outra característica da leonina e do leonino são seres muito brincalhões. A diversão faz parte do leão, teatro, toda essa parte de teatro tem a ver com a leão, né? Então, Tônia Carreiro, Paulo Outram eram energias leoninas, né? Diferente de quando a gente fala em cinema já é uma outra coisa, mais peixes, mas teatro, palco, representação, tudo isso tem a ver com a energia leonina. A grande criança interior. Então é um momento de a gente vivenciar a nossa criança interior, as nossas questões divertidas, prazerosas, né? No mapa astrológico é onde Leão está, é onde nós temos os nossos hobbies, onde que nós podemos namorar, divertir e ter todas as coisas boas da vida. Essa é a energia leonina. Então, gente, Legal. tá aí a entrada dessa grande energia leonina e que tem aí como bandeira, como ponto de conexão Sírios. Legal? Muito bom, adorei. Muito obrigada por ter esclarecido, né? Porque afinal é um dia tão importante e é sempre bom ouvir de um profissional exatamente qual é o posicionamento no céu e o que realmente aconteceu. E obrigada por mostrar aí o gráfico, a imagem e o mapa. Foi bem Imagina. esclarecedor. Eu adorei. Aliás, tem um outro ponto que eu vou ler para vocês aqui. O Sírios, né? Sírios é uma das partes da nossa aula de astrologia, do zero. Sírios é a estrela mais brilhante do nosso Sol, já falei. Do nosso céu, desculpa. Do nosso Sol não, do nosso céu. E que fala sobre a imortalidade e o sucesso em que Sírios está localizada na constelação do Cão Maior. A estrela de imenso brilho está localizada nessa constelação de Cão Maior, e essa natureza é Júpiter e Marte, como eu falei, 20 vezes maior do que o nosso próprio Sol, né? E ela tem... realmente gigantesco. Imagina que se nós temos uma civilização avançada correlacionada aos planetas, e isso não é muito longe disso, você está conectado aos padrões energéticos. Então, se você tem um sistema binário, onde tem um Sol 20 vezes maior que o nosso, pode ter certeza que a civilização de lá é pelo menos 20 vezes maior do que a nossa. E mais evoluída, né? Acredito eu. Mais evoluída, sim, 20 vezes maior no sentido de evolução, exatamente. Acredito que eles não devem fazer guerra, né, Albano? Você não acredita? Exatamente. Então, essa é a grande ponto que a gente tem que nos inspirar, né, nos nortearmos sobre essa energia de Sírios e de energia leonina. Então, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos sobre o tema de hoje, alquimia dos elementos na saúde. Hoje o elemento ar. Vamos lá. Exato. E aí a gente tem, então, dentro dos elementos, o elemento água, né, em que a gente vai estar falando realmente do que o elemento água nos proporciona de
desequilíbrios e como a gente pode nos equilibrarmos melhor, né? E isso acho que tem uma conotação aqui muito apropriada. Eu gosto de usar muito esse símbolo para mostrar que as constelações astrológicas, nós temos aí todo o contexto. É, Hum. a gente divulgou o elemento ar, não? Sim, sim, sim. Eu falei água, né, gente? Criança, Desculpa. você falou água. Não. Então, Você está vamos. querendo ver se eu estou prestando atenção? É isso, é que nem aquele truque dos professores, né? Eu queria Ah, ver. Só é, eu queria, dei aula há muitos anos, eu sei bem como é que é, para ver se o pessoal está dormindo já. Eu ia até boa, 11h10 da noite na Faculdade de São Luís dando aula, e aí a gente boa. tinha que fazer umas piadinhas para ver se o pessoal ria ou estava dormindo. Fala aí. Boa, Carmen, boa. Então, É nós o estamos ar. falando do elemento ar, corrigindo aqui. Ainda bem que a Carmen está atenta. E a gente tem, então, a questão de olharmos para a nossa vida e o nosso corpo, quando ele está em formação, nós passamos por todas as fases, né, de todas as questões astrológicas. E aí, o nosso corpo, a gente já falou um pouco sobre o mapeamento, né, em que nós temos aqui a questão de o câncer está associado ao primeiro chakra e à energia da cabeça. Touro está associado ao quarto chakra, tá? E está associado à garganta e ao... E é interessante os chakras, né, que a gente vai ver aqui. O Gêmeos está associado ao quinto chakra e está associado a pulmão, braços, mãos e dedos, tá? O câncer está associado ao quarto chakra, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui, vou deixar aqui para ficar Ok, visível. agora melhorou. Eu não estava nem numa coisa nem na outra, né? Então, fica aqui assim, ó. Estou colocando para vocês, Melhor, só para melhor. vocês verem o desenho, né? Tá. E, mas o que eu quero fazer assim? Peraí. Então, deixa assim. Áries é a cabeça e associado ao primeiro chakra, que é a base, né? O primeiro chakra é o chakra raiz. E você vê que não tem uma conexão, por exemplo, cabeça é Áries, né? E no chakra é o primeiro, né? A gente vai explicar isso por quê. Eu vou rapidamente falar disso para depois entrar no ar, tá? O touro é a Tá. garganta e pescoço, Gêmeos, pulmão, braço, mãos e dedos, Câncer, estômago e seios, Leão é coração e a parte superior da coluna, Virgem é intestinos e sistema nervoso, Libra, rins e a parte inferior da coluna, Escorpião é o sistema reprodutor, o Sagitário, fígado e coxas, Capricórnio, joelho, coluna e esqueleto, Aquário, pernas, calcanhares e sistemas circulatórios. E por fim, peixes, os pés e a glândula pineal. Tá? Então, só recapitulando, a gente falou isso da outra vez, mas fica aqui o resumo. Tá? E aí Tá. eu quero falar um pouco sobre o que os elementos de ar, hoje eu estou com a água na cabeça, né? O que o elemento de ar, né, pode nos trazer de questões importantes, né? Nós estamos falando de Gêmeos, nós estamos falando de Libra e de Aquário. E isso não serve para os signos, tá, pessoal? Não é só vocês do signo de ar, mas o ascendente, a posição em que está no mapa de vocês é que vai estar mostrando muito essa questão da saúde. Então a gente já está falando da qualidade dessa energia, que tem a ver com Mercúrio, com a Vênus e com Urano, tá? Esses três planetas que estão associados. Eles estão ligados a um processo que nós chamamos de energia fluida, né? O ar, imagina você voando que nem um balão, né? Você flutuando. Está ligado com a movimentação, com o intelecto, com a espiritualidade, está associado a estar aberto, pensamentos, as questões de justiça. Então, a partir dessa influência, você começa a entrar numa sintonia de estar indo fluindo ou estagnado. Se, por exemplo, você trabalha mal a questão do Mercúrio no seu mapa, ele começa a travar a sua cabeça, você começa a ter problemas mentais, você começa a ter problemas de raciocínio, lembrança, memória, ou mesmo quando a gente está com uma idade um pouco mais avançada, o tico e teco começa a não funcionar direito. E aí o que acontece? Uva passa é bom para a memória. Exatamente. Inose, que tem o formato do cérebro. Eu aprendi com o Saint Germain. Eu como há 41 anos, todo dia quando eu acordo. No café da manhã.
voltando aqui até, e voltando até um pouco aqui, né, Carmen, eu acho que assim, a gente tem que, primeira coisa, é pensar o seguinte, nós, não é porque nós temos uma influência sobre essa situação, é que nós vamos viver aquilo, né? Eu brinco sempre Claro. dizendo, não é porque está sol, é que nós ficamos vermelho e bronzeados hoje, né? Sim, Não tivemos, por alguma decisão, livre-arbítrio, não ficamos no Sol claro. e não tomamos Sol. Então, assim também é a influência do planeta. Então, quando a gente fala dessa questão, não é porque, então eu vou ficar mesmo, meu tic-teco lá na frente não vai ficar legal. Não, não. É exatamente ao contrário. Como a Carmen falou, vamos comer mais uva passa, comer mais propriedades que nos ajudem. O É que eu estou lógico. dizendo aqui é a influência que essa energia nos traz. Então, atenção para quem tem signos de ar ou ascendente em ar, porque vai ter que comer mais uva passa. Vai ter que trazer mais esse processo, né, na sua alimentação, mais do que talvez alguém com elemento água. Né? E Ah, essa outra questão que nos leva da forma pensamento é a flexibilidade. Se você se torna uma pessoa muito inflexiva, e pode ser um libriano, pode ser uma libriana, pode ser um geminiano, um aquariano, não importa. Mesmo assim, pode ter outros componentes do mapa que te levam para uma rigidez. A tua cabeça começa a ficar rígida e aí você não muda aquela opinião, aquele jeito, e isso também afeta a questão da nossa mente e fisicamente na questão, né, de nós estarmos com o tico e teco falhando. Então prestem sim. atenção nessa questão. Podem reparar que as pessoas que têm uma boa cabeça ao longo de 90 anos, a gente já viu vários casos de pessoas assim, são muito flexíveis, escutam a juventude, escutam outras ideias, não fazem pré-julgamentos, e isso torna muito mais fácil, né, a energia dessa fluidez. Né? Então, pessoal, Claro, né, é legal termos isso em mente. Né? Vamos ser bastante claro. flexíveis, bastante ponderados, e a rigidez mental pode levar, sim, a essas consequências. Tá? A outra coisa que está muito associado são as questões do campo da respiração, pulmão, né? Então, essa parte toda pulmonar, que está muito ligada a Mercúrio e a Gêmeos, é, também precisa ser trabalhado. E aí entra a questão da comunicação. Então, veja que a gente falou do pensamento, agora a gente vai entrar na questão do falar. Né? E será que as pessoas que falam demais, besteira, não falar demais, porque falar demais é ótimo, falar demais não tem problema nenhum. Agora, falar demais, besteira, e o que é falar besteira? Sabia que aconteceu, sabe o que aconteceu lá? Nossa, nem te conto. Gente, o que vai agregar, né? Nem te É, conto, né? Aquela é. famosa, aquela situação das pessoas que moram na vila e olha, a fulana saiu hoje 6 horas da manhã. Nossa, nem te conto. Gente, essa, O que essa, interessa, né? A vida do outro. O que é, interessa? O que que então, acrescenta? é, Hã? a gente está aqui fazendo uma caricatura, a gente está aqui brincando, Claro. mas no dia a dia, gente, vamos procurar ver ao quanto que nós, né, usamos dessa energia, porque isso começa a nos afetar no nosso campo de conexão, respirar. Inspirar, expirar, estar trocando informações, trocando energia. E aí você está vivendo essa questão de uma forma indevida. Né? Sim. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode entrar em sintonia com a vida, em sintonia com o universo, respirar fundo, né? Aquela coisa de quem não gosta de chegar na praia, né? Sair correndo para dar aquele primeiro mergulho, aquela coisa, né, Carmen? Vamos lá, estamos na energia do leão, é da criança. Criança, É. você chegou, os pais chegaram de carro, desceram os Santos, né? Saiu de São Paulo, 6 da manhã, chegou na praia, desceu do carro, primeiro a sair correndo que nem um louco para ir na água, quem que é a criança? Corre, bum, na É. água, e feliz da vida. Respirar, viver, isso faz muito bem para o nosso pulmão, para o nosso coração, para o nosso troca de energia, em vez de ficar, nossa, viu, olha, aconteceu. Então, essa criança interior, né, já que o Sol está entrando no signo de Leão, vamos aproveitar esse momento para viver essa criança É. interior. Então, É. por que não, sabe, gente? Eu gosto de colocar algumas pimentas, né, nas ideias das pessoas, no seguinte sentido: na hora que você está meditando, por que não meditar você em forma de criança? Você com aquele baldinho, brincando com a areia, e você se divertindo,
e olhando para a natureza. Ah, olha aquela pureza, né? Aquela É coisa de verdade. olhar para a vida com um olhar muito mais puro, né? E gostoso. Então, essa é a energia principal que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? No elemento ar. Vamos para um outro campo, é o campo da circulação, que é uma energia aquariana, que tem a ver com a circulação. O nosso corpo, que tem vários dutos, várias conexões, em que está lá o sangue circulando, o sistema nervoso, tendão, né, articulações e movimentos, e você se esticar e se alongar, toda essa questão está associada à energia aquariana, e aí você precisa pensar o seguinte, bom, eu tenho... O sangue em si é Áries, tá? É Marte. Mas Uhum. quando você pensa em termos de movimento, de fluxo, sabe aquela coisa de estar formigando a mão, o pessoal já começa a achar um monte de besteira? Às vezes é só mal circulação. A circulação não está legal porque você ficou muito tempo na mesma posição. Joga isso para a sua vida como um todo. Quando você não circula, né, em É. troca de conexão com as pessoas, de novo, nós estamos falando de conexão, de conversa, e você está parado, né, está estagnado. Essa circulação, ela não se movimenta, ela não circula e você fica com uma circulação. E isso começa a trazer questões de distúrbios físicos. Né? Uhum. Então, esse é o outro ponto importante para essa energia de ar. As pessoas que têm no mapa muita energia de ar são pessoas que não são muito focadas, elas não conseguem ter muito tempo de foco. É diferente de outros elementos. O elemento ar é muito bom para ideias, sair daqui, dali, pensar, sair, se movimentar, mas ficar focado numa coisa é muito difícil. E isso tudo acaba remetendo para essa questão de circulação. Tá? Muito bem. O que fazer? Procurar se movimentar, se alongar e fazer trabalhos de... até alongamento para os olhos existe, né? Não sei se o pessoal sabe, mas você fazer alongamento, olhar para o olho para cima, bem no alto, bem para baixo, depois bem para cá, você está fazendo alongamento para os olhos, né? E o Albano, por mais que tentou fazer alongamento, não teve jeito, tá tendo que usar o óculos. Porque... né? Gente, é isso aí. Cada um tem na seu mapa algumas características. E se É. não fizesse esse alongamento, talvez estivesse com o óculos um pouco pior. Mas, né, vamos fazer. Temos que trabalhar para minimizar, né, o Claro, grande efeito. claro, Porque tem outro ponto, Carmen, que é a questão genética. A gente não pode fugir da genética. claro. O fato de a pessoa estar muito, sei lá, com uma habilidade muito grande, num aspecto favorável, que dá a ela um coração fantástico do ponto de vista físico, uma coluna ótima, isso não quer dizer que vai ser perfeito, porque ela pode vir de uma linhagem familiar que tem alguma coisa genética e que É, está ligado. Então, a astrologia não mede isso, né? Então a gente tem que estar respeitando também a questão genética, tá, pessoal? é. Uma vez, Carmen, dando aula lá na Pax, falei, olha, Saturno tem a ver com a cor escura. Quando você está no ascendente Capricórnio ou Saturno no ascendente, a pele tem que ser mais escura. E Aquário, Urano, tem a tendência de ser uma pele mais branquinha, mais clarinha. Aí alguém Sim. me perguntou, poxa, mas essa pessoa tem Saturno, Capricórnio no ascendente, mas é filho de alemão. E aí? Óbvio, vai ser da família uma pele um pouco mais escura, mas tem que respeitar a genética, né? Claro. Então é isso que a gente tem que ponderar. A astrologia, ela nos traz a influência, mas a gente tem que levar. E a hierarquia da questão genética é muito importante, né? Claro. Quando a gente olha para o mapa de uma pessoa e a família inteira tem alguma coisa ligado ao coração, não é porque você não tem nada de leão, que está tudo bem com você de leão, que você não vai ter alguma coisa. Tem que olhar, tem que prestar atenção. E aproveitando, né, Carmen, fazendo aqui um recado. A astrologia, ela é colaborativa no despertar do quadro para que o médico, efetivamente, o médico possa fazer o tratamento. Então, pessoal, nunca vá até um astrólogo pensando em se curar de uma doença que você tem. Você tem que ir ao médico. Claro. O médico, Lógico. sim, o médico pode, sim, e deve, né,
a conversar com o Aham. astrólogo e falar o que você acha. Porque o astrólogo pode passar para o médico muita informação interessante que o médico não sabe, e a É. partir daí sim ele fazer uma conclusão mais abrangente de uma situação, de um quadro, inclusive na parte preventiva. Acho que esse é um tema interessante de ser colocado, o processo da prevenção. Né? Então, Sim. se você sabe que o seu mapa astrológico tem algo predisposto, que é o que nós estamos nos propondo a falar aqui, é exatamente colocar, né, ingredientes que nos ajudem nesse processo de sermos preventivos. Você ia falar alguma coisa, né, Carmen? Não, não, eu ia falar que sobre o coração. Você falou da genética e da pele. Na realidade, o coração de toda a raça humana é vermelho, né? Então somos todos iguais perante Deus. E essa coisa de existir essa discriminação é um absurdo. Sempre foi um absurdo. E de um tempo para cá existem esses movimentos para as pessoas terem mais compaixão, mais respeito acima de tudo, e enxergar como é que nós estamos vivenciando, né? Então era só isso, não tem nada agora Legal. no que está É, falando. Agora, a gente tem que lembrar que porque para Deus e para a espiritualidade nós somos todos iguais. O exatamente. que muda Exatamente. só é a nossa essência e a nossa índole, né? Aquilo, a forma que você é, a forma que você se manifesta no mundo da matéria, de acordo com as crenças, com a experiência, mas a energia, em essência, é a mesma. Todos nós temos a mesma fonte, que é amor e luz. E a gente se desvirtua por conta do egoísmo, dessa coisa toda. Nada, eu só quis falar mesmo sobre o lance de coração, porque eu acho um absurdo essa discriminação É, de pele, de raça, de cultura, de classe social, todas essas aberrações que o ser humano inventa, e não tem necessidade nenhuma, ué. Você olha no olho exa- e você enxerga a alma da pessoa, né? exatamente. Exatamente. E foi bem legal você fazer esse parênteses, né? Porque às vezes as pessoas podem interpretar mal, né? O que a gente pode passar sobre uma questão de um planeta da influência. Porque Marte, por exemplo, Marte, gente, é o planeta vermelho, é um Sim. planeta da. E ele, no ascendente de alguém, veja, no ascendente, Marte, planeta, faz a pessoa ter bastante sardinha. Tá? Aquelas Ah, coisinhas de. Pô, sei. na minha época tinha um desenho que era o Pimentinha, É, o que era pimentinha. bastante. Sardinhas, né? Então, pessoas que têm bastante sardinhas na pele, né? Meio parecendo ferrugem, é uma energia de Marte que está atuando na pele da pessoa, né? E isso é legal, porque você começa a perceber as características que um planeta está dando para a gente, nos É, ajudando, né? Então, é, tirando, eu acho que a gente tem que olhar para o potencial energético que o seu corpo, né, predispõe. Tem algumas coisas que eu agora vou trazer o lado do fortalecimento desses elementos, né? Então, tá. Gêmeos, quando ele trabalha com essa energia muito positiva do elemento ar, ele consegue se tornar muito jovial, passa 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, e aquela cara de sapeca, de olhar que Criança. tá, criança, parece que está querendo aprontar alguma coisa, está sempre contando É, uma piadinha e fazendo as pessoas é. darem Exato, é o risada, Dodão, ele mesmo. É é gênio. sempre aquela coisa de querer, né? Isso é essa energia dos gêmeos que leva uma longevidade, né? Que Sim, leva é, para um lar longevidade. de curiosidade, né? Curiosidade. Então a pessoa nunca está satisfeita com aquilo que ela sabe. Ela sempre, não, peraí, eu não entendi isso aqui, quero aprender. A pessoa está com 80 anos de idade e o sobrinho, o neto veio, me conta aqui, como que é que funciona? Essa vontade de É, aprender, essa vontade de querer saber, isso é a grande energia positiva que Mercúrio, Gêmeos, sim. nos ajuda no mapa. Assim como quando a gente olha para a Libra, a gente vai ver a capacidade de usar da beleza, da estética, se interessa muito por pinturas e relacionamentos. Então, eu acho que de todos são os que talvez mais sintam, porque Libra precisa muito do contato do outro, né, da relação, da Uhum. conversa, e as pessoas estão cada vez mais se distanciando. E isso é uma Exato. coisa inerente da É, a civilização, as coisas que estão acontecendo. Então, mas precisa haver essa troca de comunicação, de comunhão, de energia, de parcerias. Então, quando a energia libriana é colocada dessa forma, a pessoa vai se revitalizando.
muitas pessoas acabam encontrando nessa necessidade exatamente aquela questão de num centro comunitário que ajuda as pessoas, que há uma troca de energia, que você faz sei lá, um artesanato em que vai ser dado para depois ser vendido em algum lugar. Essa relação faz muito bem para Uhum. essa energia libriana, né? Onde É. que usa a arte, onde usa a troca para que ela possa estar continuando jovial. E o aquário, sonhar, ser futurista, fazer com que toda a sua engrenagem de ser meio maluco beleza, ou ser aquela pessoa Visionário, na frente do visionária. tempo. É. Então a gente está. E é muito interessante quando a gente olha Urano. Urano demora, que é o planeta que rege Aquário, ele demora 84 anos para percorrer o zodíaco todo. Ou seja, a Uau. gente tem uma influência de Urano, né, a cada 20 anos, 21 anos, ele faz um aspecto de quadratura, depois oposição à quadratura. Quando ele volta ao ponto de origem, a gente está lá com os nossos 84 anos. E aí a gente vê uma série de pessoas com essa idade querendo, e meu pai passou por isso, querendo ter a sua motoca, nunca teve moto na vida, mas de repente o outro quer pular de asa delta, o outro quer. Bom, meu pai andou até de kart. A pessoa quer ficar aquela coisa do futuro. Então, aquário, né? Então tem aqueles velhinhos que fica pulando, que fica, né, fazendo aquelas coisas loucas. Maravilha! Essa é a energia do contraponto dessa energia Sim. aquariana. É ser inventivo, ser criativo, adora mexer com marcenaria, vai lá e mexe com as coisas e cria e molda para uma nova, pega uma ferramenta lá e faz um negócio diferente. Tudo isso é uma coisa muito de aquário. E Sim. tem do lado criativo. E tem um outro lado aquariano, que é o de fazer parte de uma comunidade. Então, Sim. eu conheço um senhor de 87 anos, em que ele é o tesoureiro da igreja anglicana de Moema e tocando feliz a vida e super prestativo, colaborando, que Legal. é essa energia da colaboração que Aquário tem. Então, gente, quando o grande segredo da doença é a gente evitar a doença, né? E o Lógico. grande segredo da doença é evitar a doença. E evitando a doença é fazer aquilo que nós temos de melhor, né? E essas foram algumas características que eu abordei aqui para cada signo, né? É Muito legal. fazer com o uso dessa fortaleza que você tem, né, esse processo. E aí eu abro algumas perguntas. Não sei se a gente deixou aí muito tempo. Não sei se tem alguém Bom, querendo falar alguma coisa. perguntaram sobre touro, perguntaram como é que calcula o ascendente. A Ivani Bival é geminiana. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Você quer ir falando enquanto eu procuro? Olha, gente, o ascendente ele é calculado baseado na hora em que você nasceu. E a forma mais fácil de você fazer esse cálculo é você saber que, por exemplo, nós estamos com o Sol em Leão. Então, às 6 da manhã, estava ascendendo no horizonte a constelação de Leão. O Sol estava lá. A cada 2 horas, vai subindo essa constelação entrando a outra. Então, das 6 às 8, o ascendente era Leão. Depois veio Virgem, depois veio Libra, depois veio Escorpião e assim por diante. E mais ou menos de cabeça você pode fazer o ascendente de uma pessoa desse jeito. A cada 2 horas subiu uma constelação, começando como ponto de começo o mês do signo que está acontecendo. No caso hoje, Ah, Leão. legal. Muito simples. Então, Tá. quando você fala assim, qual é o teu signo? O meu signo é de Leão. Que horas que você nasceu? Nasci 6h30, 7 horas da manhã. Teu ascendente é Leão. Nossa, como que você sabe? Puxa vida! É por conta desse movimento que eu acabei de mostrar aqui para Carmen, da hora que estava subindo, né? A gente pode até mostrar de novo Uhum. para quem. Eu acho que agora eu não vou conseguir não. Não, vou conseguir sim. Eu acho que é até legal para quem quer e é curioso, e nós estamos falando de energia, de curiosidade e tudo mais. Eu só não vou conseguir ampliar, mas Eu eu desativei vou. o comentário para ficar mais Ok. visível. Então, gente, olha, quando eu movimento isso aqui de hora em hora, que eu vou fazer agora, o Sol está aqui e do lado do Sol tem o Mercúrio que está junto com ele. E essa flecha que está apontando é o horizonte. Nós estamos aqui no centro, né? Então eu dou um clique aqui de 1 hora, vou sair das 6 para 7.
Olha, o Sol já saiu daqui. E essa constelação é Leão, né? Então ainda é a constelação de Leão no ascendente. A pessoa nasceu com signo e o ascendente é Leão. E agora, Uhum. aqui já 8h40, já entrou a energia do ascendente Virgem. Uhum. Mais uma hora, continua a energia de Virgem, né? Agora eu vou para, por exemplo, mais um clique, 10h40, já entrou Libra, né? Signo de Libra. Olha, agora Escorpião, Uhum. Escorpião, Sagitário, Sagitário, né? E olha, veja que quando eu cheguei aqui por volta do meio-dia, onde que o Sol estava? A pino, no meio do céu, né? E aí a gente vai descendo, né? 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6. O Sol está aqui, né? O Sol estando aqui em Leão, qual que é o oposto a Leão? Aquário. Então, o ascendente que a pessoa está tendo na hora que nasceu foi ascendente Aquário. Então, esse é um jeito que, inclusive, os astrólogos da Idade Média faziam Uhum. de uma forma muito... porque eles conheciam muito o movimento celeste, né? Então, o movimento celeste, que é essa questão da Terra girando. Na verdade, a Terra é o centro, né? Você é o centro do objeto, né? Por isso que na antiguidade o pessoal misturou dizendo que a Terra era o centro do universo. Na verdade, você é o centro do universo, né? Você é a É. referência a ser observado. Se nós morássemos em Marte, Marte ia ser o centro e tudo ia girar em torno de Marte, né? Como nós estamos na Terra, tudo está girando em torno da Terra porque essa influência vindo até nós. Claro. E então, se a pessoa nasceu às 6 da tarde, aí é de Leão, teu ascendente é Aquário. E assim a gente consegue já ir brincando um pouco com essa questão do ascendente, do signo. Urbano, mas o que é o Legal. ascendente? Aproveitando, ascendente, gente, é o que a nossa estrutura física, como que nós, por isso que ele é tão importante na medicina, na astromedicina, o corpo, como que você é constituído, tua musculatura, teus olhos, tua forma de agir, não é o teu signo. Teu signo é o teu signo, você é interno, Sim, a sua essência. Mas como você sim. coloca a tua essência para fora, é o ascendente. Por isso que muitas vezes a gente enxerga mais a característica de uma pessoa pelo ascendente dela do que propriamente do signo, É. né? Então Muito essa legal. é... E assim fica mais fácil entender a astrologia. O Henrique escreveu: meu mapa astral é 14% de ar, predomínio de fogo e água, e depois terra. Ele tem menos ar do que os outros menos elementos A. no Tá. mapa. E Então, aí, como é que Henrique, tá? boa pergunta, legal, porque as pessoas que já têm o seu mapa têm lá uma divisão percentual de fogo, terra, ar e água, e também tem um percentual sobre cardeal fixo e mutável, começar, fixar e se movimentar. O fato de ter mais ou menos um elemento vai trazer a preponderância, né, dos elementos. Uhum, Então, a falta, quando a gente fala de falta de ar ou falta de um elemento, eu diria para você quando você tiver com 0%, 1, 2 ou uhum, 3%. Né? Então, tem casos de pessoas que têm zero de fogo, no caso do meu filho, zero. uhum. Não tem nenhum planeta no signo de fogo. Quer dizer que ele não tem vida? Quer dizer que ele não tem calor? Não é isso. Né? E assim como elemento de ar ou coisa assim. Então, zero de um elemento é porque não tem nenhum planeta no signo de fogo. Isso vai, como a gente já Claro. falou em outra série, falta de entusiasmo, uma vontade de ficar mais pacato, não tem tanta atividade impulsiva, é mais calmo, mais tranquilo. Então, precisa trabalhar essa energia, né, para compensar. No caso do ar, do Henrique, trabalhar um pouco mais essa curiosidade, esse lado mental, de se comunicar, de se relacionar, e eu acredito que você já até deva estar fazendo isso, já por escrever isso para a gente. Então, já está praticando essa... Claro, sem dúvida nenhuma. A Vivi Keller, beijo, Vivi querida, maravilhosa, que tem uma voz linda, preparadora vocal, coach, está com a gente há mais de 10 anos na Pax. Ela tem ascendente em aquário. Ela escreveu Me esperem na velhice. Adorei. É Ela vai isso estar aí, pulando de Vivi. asa delta, de paraquedas, sei lá o que ela vai fazer. É isso aí. A Cláudia Morgado, beijo, Cláudia Morgado, escreveu: sou Lua e Sol em Aquário, com Sol em Não, Lua e Sol em Aquário, com Sol em Gêmeos. Como conciliar tudo isso? Olha, Cláudia, você, até te conheço, é a curiosidade, a pesquisa, trazer mais conhecimento para você e insaciável no conhecer. Isso vai te fazer ser jovem a vida toda. Assim como a Vivi, que vai estar cantando, Cantando. aquela criança interior maravilhosa que ela tem,
que vai manter essa juventude muitos e muitos anos. Então, essa é a dica, né? Elemento ar. A curiosidade, essa coisa de gêmeos, de aquário que a Cláudia tem, da pesquisa, do conhecer, do aprender, abrir frentes de várias áreas, né? Então, esse é o mundo. E no caso da Vivi, da arte, da beleza e dessa expansividade toda musical. Então, esse é o segredo, né, Carmen? A questão da saúde, né, contraponto da doença, como a gente está falando aqui dos signos das questões da saúde, é a gente olhar para aquilo que a gente tem de qualidade, aproveitar-se delas para neutralizar, porque nós não viemos perfeitos, né? Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles, né? Famoso calcanhar de Aquiles, que é onde o pontinho pega e ali ele vai mexer com você. Se você está bem estruturado, se você está bem energizado, se você está bem equilibrado, aquele pontinho, aquele calcanhar de Aquiles não vai ser tão prejudicial, não vai atormentar tanto. Atormentar tanto, né? Eu estou tentando achar aqui, eu não acho. Estão perguntando o valor da sua consulta, eu não tenho a mínima ideia. Quanto é mesmo, Albano? R$ 247, né? Ela está com existe uma outra oportunidade que a gente tem com a Pax, que é de fazer uma astrologia express, em que a Laísa pode passar um pouco melhor, em que a gente tem uma consulta rápida, bem focal, bem ponto direcionado, que tem um valor um pouco menor, que agora eu também não lembro, porque o pessoal acabou sempre pedindo pelo completo, que é o mapa natal com mais a análise do ano, que é esse valor que eu passei. Existe para quem quer algo bem pontual, o Astrologia Express. Então, Astrologia Express eu adoro. Deixa eu dar o telefone da Pax aqui, que eu nunca sei. Olha, entre em contato com a Super Laísa na Pax, 982991642. 982991642. O Albano atende por WhatsApp ou pelo Zoom. É virtual, tá bom? 982991642. Você conversa com ela, ela agenda para você. Muito legal. Deixa eu ver. A Beth Baruel escreveu que ela é sagitariana. A Cida Paiva, que também faz parte da equipe lá da Pax, ela é libriana. Libriana, ó, é hoje. Ela tá aí na energia. A Veneza Maria também falou que ela tem 0 de ar no mapa. É isso. Aí, a Veneza é um exemplo fantástico. Eu conheço a Veneza, ela vai para as lives de astrologia, vai escutar, supera a questão do nosso cronograma de idade com a tecnologia nova, conseguiu entrar no Zoom, conseguiu participar. Então, esse 0 de ar, você vê, é um exemplo clássico de superação, de exercício, de passar pelas dificuldades, né, do aprender, porque quem é que não conseguiu, né, quem é que não teve a dificuldade em mexer com o Zoom, e conseguir mexer na pandemia com novas ferramentas tecnológicas que não estavam habilitados ou não sabiam, né? Então, essa situação é fantástica. Esse exemplo é super legal, né, de ver que, apesar da idade, apesar da novidade tecnológica, foi lá, conseguiu fazer e se virou nos 30 e eu me lembro dela estar junto, participando, fazendo as perguntas. E obrigado, Veneza, por mais uma vez compartilhar a tua experiência. E é isso, eu acho que essa é uma grande oportunidade, né, das pessoas se inspirarem, né? Então, eu não sei mexer no Zoom. Nossa, né, Carmen? Se a gente falasse, eu também não sei, mas se a gente não soubesse até agora. Eu também não sabia nada disso. Eu sempre fui avessa à tecnologia, a celular. Eu tenho 5 aparelhos de celular que eu não sei o número de nenhum deles, para poder transmitir, fazer a live, receber coisa internacional, essa coisa. Um negócio absurdo. Olha, o Ricardo Pastor escreveu que ele é de Peixes com ascendente em Libra. Peixes com ascendente em Libra. Legal, é uma mistura de água com ar, né? Isso dá um movimento, dá uma movimentação energética bem, bem legal, né? Isso cria uma oportunidade de se conectar também com outros níveis sutis, né? Essa energia pisciana favorece bastante, como a gente falou, da qualidade de água, né? Então, recapitulando, a gente tem o fogo, que é a energia que está ligado ao sangue, né? Aquele movimento mais intenso do nosso corpo, principalmente, né? E a energia da água, que é o lado da fluidez, do emocional, da sensibilidade, da intuição.
e agora do ar, que é essa troca de informações e trocas de conexões. Quando a gente olha para questões de inflamação, a gente vê Marte. Quando a gente olha para questões afetivas e somatizações, a gente olha para a Lua, no mapa de uma pessoa. Quando a gente olha para possíveis intoxicações ou os sistemas que estão sendo purificados, a gente olha para Netuno e a gente olha para Júpiter, né? São os planetas que fazem a purificação do processo. E assim a gente vai tendo um para cada um. Muito legal. Gente, o tempo acabou. Você tem 4 minutos e meio aqui para sua mensagem final. Tem um monte de gente escrevendo, olha, câncer com ascendente câncer, é a Elza Parente. A Alice é escorpião com ascendente Libra e lua em virgem. E é isso. Então, eu vou deixar aqui um desafio para todos vocês escreverem aí. Quem quer vivenciar o eu, criança interior, a partir de hoje, com essa entrada da lua, desculpa, do sol em Leão, né? Quem vai viver sua criança interior? Escreve aí, eu. Né? Não, eu não sei escrever, mas eu com certeza, eu me recuso a crescer. Eu vou amadurecendo, mas eu sempre tento manter a minha energia ainda naquela época. Exatamente. A gente tem que ter isso. Então, podem colocar aí que vai ser super legal depois a gente ver todo mundo que postou. Isso até nos ajuda a deixar a gente mais criança ainda. Isso aí. E é isso, né, Carmen? Eu acho que a série a gente está vendo, eu fico muito contente de ver o pessoal participando, interagindo. Eu acho que isso é muito, muito legal, né? E eu quero agradecer demais, né, a todos que estão na live, pararam para tomar um cafezinho com a gente à tarde, virtual aqui. Bom, gente, você vê, isso é bem sagitário, né? Isso é bem o meu ascendente sagitário, tá, pessoal? Falou do cafezinho, não mostrou cafezinho, não trocou café, é bem assim, né? Tá, tudo bem. É porque a cabeça vai a mil para outros lugares, né? Meu ascendente também é sagitário. Mas o que importa é que a gente trabalha muito, né? É bem legal. E é isso, né? Então, gente, aproveitem esse período fantástico de Sol em Leão, sejam generosos com vocês e com a vida, principalmente com vocês, porque a gente esquece, né, da parte mais importante da vida, que é nós, né? Não querendo ser egoísta ou nada disso, mas a partir de você se fazendo feliz, se fazendo contente, você vai transmitir isso ao seu redor, né? Com certeza. E é isso aí. Então, legal, Bruno. Ficamos para a próxima série vai ser sobre Terra, né? A gente vai falar sobre Touro, Capricórnio, Virgem, e aí a gente vai ter a parte do ciclo de saúde. Aí a gente pode começar um outro ciclo de algo que, tá bem, fica aí a dica, o pessoal escrever o que vocês querem que a gente, ainda estou formatando com a Carmen qual é a próxima série, deem aí as sugestões de vocês, que vai ser legal escutar. Tá joia, Albano. Feliz ano novo, muitas bênçãos, saúde para todos nós, beijo na família, gratidão, namastê, família Pax. Beijo, tudo de bom. Valeu.